A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra aqui com meus irmãos, você que vai abrir esse vídeo para escutar ele. Quando você abrir, você preste bem atenção nessa palavra, porque Deus vai falar contigo e vai abençoar a tua vida, amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia, em nome de Jesus Cristo. A palavra está aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 ao 6, eu vou ler. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 6, que diz assim, ó, Jesus fala do novo nascimento a Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, irmão? Então aqui você está vendo, né, uma palavra que Jesus estava ali instruindo a Nicodemo, né, que ele foi ter de noite com Jesus. Nicodemo era um homem influente, né, ali entre os judeus, tinha um bom cargo ali onde ele trabalhava ali, onde ele, né, vivia com os judeus ali em Jerusalém. E de noite ele foi ter com Jesus, ele foi ter de noite para ir escondido, para ninguém ver ele, né? Porque tem gente que tem vergonha de falar do evangelho, né? Tem gente que tem vergonha de ser crente. Tem pessoas que não gostam, que ninguém sabe que ele é cristão, que ele é crente, que ele vai na igreja, não diz a igreja dele, não fala, ninguém não criticar, para ninguém não falar, mas então ele já está provando aí que ele não é uma pessoa nascida de novo, tá entendendo? Jesus está falando aqui para Nicodemo. E Nicodemo ficou ali interrogando Jesus: pode um homem velho nascer de novo? Poderá ele entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, tá entendendo? Mas Jesus estava falando, o novo nascimento que Jesus estava falando, ele não entendia, tá entendendo? Que era o homem nascer para Jesus, tá entendendo? Morrer para o mundo e nascer para Jesus. Como morrer para o mundo, irmão? Ele vai se suicidar, que nem o judeu perguntava para Jesus? Não. É como você se batiza nas águas, por isso que quando você vai para a igreja, você passa um tempo escutando a palavra de Deus, né? A pessoa passa um tempo escutando ali a palavra de Deus, não se batiza logo, ele passa um tempo indo na igreja, faz campanha, presta bem atenção à palavra, como é que se comporta ali os irmãos dentro da igreja, o trabalho dos obreiros, do pastor, fica observando as coisas ali, né? E vai se encaixando ali dentro da igreja. Quando chega uma época, ele mesmo vai sentir o desejo de querer se batizar nas águas, querer nascer de novo, né? Então ele vai falar com o pastor e o pastor vai preparar um dia para batizar ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. O novo nascimento, naquele dia vai acontecer na vida dele o quê? Que ele totalmente agora está morrendo para o mundo. Ele não é uma pessoa mais do mundo, vai ser uma pessoa que vai passar a ser de Cristo, do reino de Deus, do mundo da luz. Ele vai sair do mundo das trevas para vir para o mundo da luz. Então, a partir desse momento, ele não é mais uma criatura mundana, ele não é mais uma criatura, tá entendendo, que pertence às coisas desse mundo. Ele agora é uma criatura de Deus, é um homem de Deus, tá entendendo? Um servo de Deus, um filho de Deus. E ali agora vai começar outro processo na vida desse irmão. Muitas vezes a pessoa se batiza nas águas, quando se batiza no mesmo dia que nem Paulo. Paulo foi batizado e na mesma hora que Ananias botou a mão na cabeça de Paulo, orou por Paulo, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Tá entendendo? Tem gente que quando se batiza logo nas águas, já recebe o Espírito Santo logo na hora, que nem Jesus também, quando se batizou no Jordão, o Espírito Santo já desceu sobre ele em forma de pomba. Já nasceu da água, já nasceu do Espírito ali naquele mesmo lugar. Mas tem pessoas que
se batiza nas águas e depois vai continuar indo para a igreja, fazendo campanha, orando, buscando a Deus, para ir se limpando, tá entendendo, irmão? Tirando aqueles pensamentos mudando, aqueles pensamentos que quando a pessoa fazia uma raiva para o camarada já mandava o cara ir lá para aquele lugar, aquele pensamento de ódio, de ira, de se irar fácil, tá entendendo? Vai sendo trabalhado, o homem vai sendo trabalhado, tá entendendo? Ele ainda está na carne, ele ainda está bruto. É como uma joia que o homem pega, né, para lapidar ela, para dar um brilho bom. Então ele está sendo lapidado ali por Deus, através das orações da igreja, através das orações que ele faz, da consagração. Por isso que o crente tem que se consagrar, irmão. Tem que orar, tem que buscar a Deus. Porque o jejum, a oração, tá entendendo? O jejum é para você matar os desejos da carne, enfraquecer a carne e fortalecer o espírito, tá entendendo? Porque a carne, se você não jejuar, se você não orar, se você não buscar a Deus, ela sufoca seu espírito. Ela sufoca sua alma, tá entendendo? E você não consegue, tá entendendo, irmão? Fazer a vontade de Deus, deixar que a tua alma deseje as coisas de Deus, porque a alma da gente, todo ser humano, quando está no mundo, ela quer tudo. Ela quer se prostituir, ela quer beber, ela quer fumar, ela quer dançar, ela quer sair para balada, passar a noite todinha dançando, tá entendendo? Ela quer comer de tudo, quer fazer tudo que é a vontade da carne. Não tem controle, não tem domínio, tá entendendo? Quanto mais quer, mais quer. Quanto mais quer, mais quer. Então fica nessa. O homem, quando está na carne, ele deseja uma mulher aqui, daqui a pouco ele deseja outra ali, sai com essa aqui, já está desejando outra ali, já está olhando para outra ali, já está. A cobiça, tá entendendo? O apetite carnal. Isso aí não é culpa do ser humano. É culpa da pessoa que não busca Deus, que não faz a vontade de Deus para Deus mortificar os desejos da carne do homem, tá entendendo? Então, Paulo uma vez falou assim na palavra dele, não sei se está lá no livro de Coríntios, Paulo falou assim, disse assim, fazer morrer, irmão, a vossa natureza humana para que a natureza divina se manifeste em vós, tá entendendo? Então, para o Espírito Santo tomar conta de você, entrar na tua vida, você tem que ser nascido de novo, da água e do Espírito. E para você receber o Espírito Santo, você tem que se limpar. Por isso que Jesus falou que ele não coloca vinho novo em odres velho, tá entendendo? Porque quando a pessoa está na carne, quando a pessoa está ainda naqueles desejos do mundo, nos pensamentos mundanos, tá entendendo? Ele não pode receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não entra em casa suja, tá entendendo? Um coração cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de mágoa, cheio de ira, tá entendendo? Deus não entra dentro desse coração para morar. Primeiro você vai se consagrar, vai orar, vai buscar a Deus, tá entendendo? Paulo, quando caiu da cavalgadura que ele ia caminhando para ir para Damasco prender os cristãos, né? Paulo estava na carne, estava cheio de ódio, cheio de ira. Eu vou lá para Damasco, vou pegar aqueles cristãos lá, vou trazer tudo preso para Jerusalém, para os homens punir eles aqui, tá entendendo? Mas só que quando ele chegou no meio do caminho, ele se encontrou com Jesus. E Jesus perguntou para ele, né, da luz que raiou na frente dele, disse, Paulo, por que me persegue? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue, tá entendendo? Por que você está perseguindo minha igreja, Paulo? Por que você está fazendo isso, tá entendendo? Ah, Senhor, se levanta e entra na cidade, tá entendendo? E vai lá para a rua chamada direita e fica lá orando, porque eu vou depois mandar alguém lá para falar com você. Então, quando foi depois que o Paulo passou 3 dias lá, passou 3 dias jejuando e orando. E depois Deus enviou a Ananias lá para orar para o Paulo. Quando Deus chamou a Ananias, que era um profeta que tinha na cidade de Damasco, Ananias disse, eu não vou não, esse homem aí é perverso, esse homem bate com os cristãos, leva preso para Jerusalém, faz tudo quanto é de maldade com os cristãos, e eu não vou, tá entendendo, orar por ele não. Mas Deus disse, vai, porque esse daí é um homem que eu escolhi, tá entendendo? E ele vai ver o que ele vai pagar, o preço que ele vai pagar pela minha palavra, por causa da minha palavra, tá entendendo? E a gente sabe que Paulo foi um grande missionário. Foi um homem, quando ele foi batizado ali pelo Espírito Santo, que Ananias orou por ele, já saiu dali pregando o evangelho, e dali mesmo já começou também a perseguição contra a vida dele, porque ele perseguia os cristãos, depois os próprios judeus que maltratavam os cristãos que ele levava preso, começou a perseguir ele também, querer matar ele, querer espancar ele, tá entendendo? Então, é assim que Deus faz, irmão, quando o homem nasce de novo, tá entendendo? Nasceu, ele morreu para o mundo, para aquela maldade que ele vivia fazendo, e nasceu para Jesus Cristo, começou a fazer a vontade de Deus. Quando o homem nasce de novo, é nascido de novo, ele não quer saber mais. O mundo para ele, irmão, é assim, Jesus disse, ele está no mundo, pai, mas não faz parte mais desse mundo.
Tá entendendo? Eu não peço que tire eles do mundo, mas que guarde eles da maldade desse mundo, tá entendendo? Jesus te guarda, Jesus te protege, Jesus te livra de toda a maldade desse mundo. Por quê? Porque você agora é dele, você agora é uma pessoa que nasceu para ele. Então você não pode, né, sair da terra, mas você não faz mais parte das coisas desse mundo. Você trabalha, você vai para o seu trabalho, volta para casa, mas você não é mais aquele crente que chega na sua empresa, quer ser o destaque, quer falar da vida de todo mundo com os ímpios, quer falar da vida do seu vizinho, quer falar da vida dos seus amigos, daquelas pessoas que estão lá dentro, tá entendendo? Quer discutir, tá entendendo, por causa do Corinthians, por causa do Palmeiras. Não que você não goste de jogo, você olha um jogo na televisão, você faz o que você quiser, tá entendendo ali, mas sem se apegar com aquilo, você olha, porque eu mesmo não vou dizer para você que eu não olho uma televisão, que eu não olho, senão eu estou mentindo para você. Se eu falar que eu não olho um jogo de futebol quando vai jogar na televisão, eu estou mentindo, eu olho. Mas não tenho nenhum time do coração, eu não torço por nenhum time. Não torço por Corinthians, não torço por Palmeiras, não torço por ninguém, eu torço por Jesus Cristo. Eu torço pelo reino de Deus. Agora, se estiver passando um jogo ali, eu olho aquilo ali, o pessoal jogando bola, rapaziada, tudo jogando bola ali, tudo. Eu olho, porque isso aí não vai me contaminar em nada. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro do homem, não, irmão, é o que sai da boca do homem. Por isso que o homem tem que ser nascido de novo, tá entendendo? É as palavras que ele fala, as palavras que ele profere, tá entendendo? Que vai contaminar ele, tá entendendo, irmão? Se ele não tiver cuidado do que ele fala na boca dele. Por isso que a palavra de Deus diz que o coração fala. Tá entendendo? A boca fala, meu Deus, perdoa, irmão. A boca fala do que o coração tá cheio. Se teu coração estiver cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ira, só vai sair besteira da sua boca. Mas se teu coração estiver cheio do Espírito Santo, você vai falar as coisas boas. Mesmo que você não esteja falando da palavra de Deus, mas você vai falar coisa que ajuda as pessoas, que edifica, tá entendendo? Então, Jesus está falando aqui, ó, para Nicodemo, tá entendendo aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, autoridade entre os judeus, tá entendendo? Nicodemo era um homem culto, era um homem que trabalhava ali, tinha boa influência, tá entendendo? Tinha um cargo bom ali no meio dos judeus, tudo, mas ele não queria ir se encontrar com Jesus de dia, porque ninguém quer ir para a igreja de dia, às vezes vai de noite, escondido, para ninguém não saber que ele é crente. Às vezes a pessoa vai de noite porque trabalha de dia o dia todo e não pode ir de dia para a igreja, mas tem gente que não vai, não vai para a igreja, vai escondido, todo camuflado, para ninguém saber que ele é crente. Mas a gente não pode se esconder, não, irmão. Jesus disse que se a gente se envergonhar dele na presença dos homens, ele também vai se envergonhar de nós na presença de Deus. A gente não pode se envergonhar do evangelho, a gente não pode se envergonhar da palavra de Deus, da igreja que você congrega, do ministério que você congrega, tá entendendo? Você tem que ser um homem, tá entendendo? Liberto, um homem nascido de novo. Quando alguém me perguntar, você é de qual ministério? Eu sou desse ministério aqui, eu sou da Assembleia, do Deus é Amor, da Universal, não importa o ministério que você congrega, mas você tem que ser nascido de novo, tem que ser verdadeiro, tem que ser justo, tá entendendo? Porque você não vai ficar se escondendo, tá entendendo, de uma coisa que você aceitou para você, que é Jesus Cristo. Você não vai ficar escondendo Jesus, você tem que programar que você é de Jesus, que Jesus te libertou, que Jesus tirou você desse mundo, está querendo passar uma nova criatura na presença dele. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que ele faz se Deus não estiver com ele, tá entendendo? Então ele interrogando Jesus, dizendo: sabe, eu sei, Senhor, que tu és um homem vindo de Deus. Porque se Deus não for contigo, ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não estiver com ele, se Deus não for com você. Tá entendendo? Então, para você orar, para você jejuar, você fazer as coisas, você tem que ter o Espírito Santo de Deus, irmão. Deus tem que estar com você para você orar, buscar a Deus, ler a Bíblia, pregar o Evangelho para outra pessoa, orar, botar a mão na cabeça dele, expulsar um demônio da vida dele, tá entendendo? Porque eu conheço certas pessoas por aí que são evangélicas, mas não tem coragem de expulsar um demônio da vida da pessoa. Não que ele não tenha coragem, é porque ele não tem o dom, irmão. Deus dá um dom para cada um fazer aquilo que é útil dentro da igreja, tá entendendo? Se a pessoa não tem um dom, se a pessoa não foi preparado para aquilo ali, não precisa ficar preocupado não, porque ele não é fraco, porque ele não é, porque Deus não preparou ele para aquilo, ele está preparado para pegar a palavra de Deus às vezes, para orar por alguém assim, interceder, mas para fazer a obra de libertação mesmo,
tá entendendo? Perseguir, expulsar o capeta da vida da pessoa, expulsar o demônio. A pessoa tem que estar cheia do Espírito Santo, irmão. A pessoa tem que estar diariamente em comunhão com Deus, pedindo misericórdia, porque você lutar contra Satanás não é fácil, não, irmão. Você luta contra uma coisa que você não vê, que você não sabe onde ele está, onde ele passa, mas Deus sabe todo movimento dele ao teu redor, porque ao teu redor está o anjo de Deus para te guardar e te proteger. Por isso que você tem que se revestir, tem que orar. Então, o homem, quando é novo convertido, que ele se batiza nas águas, ele vai para a igreja, começa a orar, começa a evangelizar, sair nos grupos de evangelização, tá entendendo? E vai se revestindo, se refazendo, vai se libertando daquelas coisas, daqueles vícios do mundo, daqueles mau costumes que tinha, tá entendendo, irmão? Quando a gente fala se livrar, é se livrar mesmo, deixar para trás tudo que você fazia, aquilo virou esterco, como Paulo falou. Os meus conhecimentos que eu tinha do tempo que eu trabalhava com Gamaliel, com aquele povo, virou tudo esterco, tá entendendo? Eu dei por nada, deixei tudo para trás para poder entrar no conhecimento do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus só vai se revelar para você quando você deixar a ira do teu coração para trás, deixar a inveja, deixar a mágoa, a falsidade. Você tem que ser verdadeiro, você não pode ser falso, irmão. Hoje você na frente do irmão é uma pessoa, quando o irmão sai ali, você vira as costas, você sai falando mal dele, sai xingando ele, aí ele está passando aquilo porque ele não faz isso, ele não faz aquilo, falando mal da pessoa, e você não pode fazer isso, você tem que orar pela vida dos irmãos, orar pela vida da igreja, orar pela vida do pastor, dos obreiros, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, tá entendendo? Você tem que ser um homem de oração, um homem de intercessão, tá entendendo? Mesmo que você não tenha nenhum cargo dentro da igreja, não prega a palavra em cima do púlpito, mas pregue na rua, pregue no seu trabalho. Não se sente na roda dos escarnecedores, não, que a palavra de Deus diz lá no Salmo 1, tá entendendo? Que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, tá entendendo? Nem se detém no caminho dos pecadores, tá entendendo? Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer dele está na palavra de Deus, de estar ali, ó, meditando numa palavra, lendo um versículo, mesmo no trabalho dele ali, ele está orando em espírito. Meu Deus, tem misericórdia desse povo, salva as almas que o Senhor quiser salvar aqui, Pai, salva, liberta elas, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor possa usar minha vida aqui como um instrumento teu, como um vaso teu, meu Deus, para interceder para esses homens aqui que não são evangélicos, que não são crentes, tá entendendo? Guarda a minha vida aqui, Pai. Me livra de acidente, me livra de tudo quanto for de ruim aqui nesse lugar. E Deus vai usando tua vida ali dentro. As pessoas vão começar a te enxergar como um homem de Deus, como um servo de Deus naquela empresa, no lugar que você trabalha, no hospital, motorista de ônibus, motorista de táxi. Aonde você for trabalhar, irmão, você vai fazer a diferença, tá entendendo? Até no meio. Eu já conheci policial evangélico, né? Policial militar, policial civil, tudo evangélico. Trabalha dentro da polícia, mas são evangélicos também, tá entendendo? Cada um, meu irmão, tem o seu setor de trabalho, porque todo homem precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, todos nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso dinheiro, para ter o que comer, tá entendendo? Para ter o que vestir, para a gente se manter, para não estar sendo pesado a ninguém, para não estar nas portas de ninguém pedindo nada a ninguém, atrás de ninguém, tá entendendo? Pedindo as coisas. Deus não quer isso. Você pode passar por uma prova, está passando por um aperto, por uma necessidade, mas Deus supre tua necessidade. E se você precisar de alguma coisa que você não tem, o teu ministério vai te ajudar, vai com a cesta básica, se for uma cesta que o irmão estiver passando uma luta, mas aquilo ali não vai demorar muito, é só um processo que você está passando e Deus logo vai te tirar daquela situação, Deus logo vai te tirar daquela dificuldade, vai abrir porta de emprego para você, vai abençoar a tua vida, tá entendendo? Teus caminhos vai prosperar e você vai ver que tudo vai ficar fácil, porque Deus vai botar a mão em cima, tá entendendo? Vai repreender tudo que estava trancando teus caminhos, tudo que estava impedindo de você receber suas bênçãos, sua vitória, Deus vai tirar do teu caminho e vai te dar a vitória, porque Ele não é um Deus, não é o homem para que minta, tá entendendo? Não é o homem para que minta, o filho do homem para que minta, nem o homem para que se arrependa. Perdoa aí, irmão, que às vezes enrola aqui o negócio, mas Deus, tá entendendo? É com nós, Deus é na nossa vida, tá entendendo? Que Deus te abençoe, irmão. Escuta a palavra de Deus, tá entendendo? Aqui ele está falando do novo nascimento, seja um homem nascido de novo, seja um homem espiritual na presença de Deus. O homem espiritual é aquele, irmão, que quando Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus era insultado, era cutucado, mas a palavra de Deus diz que da boca dele nunca saiu engano. E a gente tem que procurar, irmão, na hora da tentação, na hora da luta, na hora da perseguição, a gente não sacudir palavra que o diabo quer que a gente fale. Lá no livro de Tiago, né, fala sobre o poder do homem
governar tudo, né? Dominar o leão, domar um barco, domar um avião, dirigir um caminhão com não sei quantas toneladas de peso nas costas, o homem consegue levar para conduzir para qualquer lugar que ele quer ir, tá entendendo? Mas a língua, irmão, ela é inflamada pelo inferno. O diabo, ele quer fazer tumulto, quer te provocar, quer te irar, tá entendendo? Mas na hora que tu tá passando uma luta, uma prova, tá entendendo? Você falar coisa que ele quer que você fale, chamar palavrão, tá entendendo? Xingar os outros, amaldiçoar o que você tá fazendo. Porque tem irmão que não vigia, né, irmão? Aí tá orando pelo irmão. O irmão faz uma coisa que ele não gosta, ele vai amaldiçoar o irmão, xinga o irmão, fala que aquele irmão não tem jeito, que não adianta orar por ele. É isso que o inimigo quer escutar da tua boca. Tá entendendo? Porque pra gente não tem que dizer que não tem jeito. Para Deus, tudo tem jeito para Deus, tá entendendo? Tudo Deus pode, tá entendendo? Que nem Paulo fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. Também nem tudo me convém fazer, mas tudo Deus pode fazer na tua vida, tudo Deus quer fazer e na vida daquele que você está orando por ele, tá entendendo? É só você orar. Porque o inimigo vai tentar, irmão, o inimigo vai provocar para você não fazer e nem executar aquilo que Deus quer fazer. Quando você chegar dentro da sua empresa, no lugar que você trabalha, onde você for, você vai ser perseguido ali, mas você vai orar, vai jejuar, vai consagrar, e você vai ver que logo, logo Deus vai tirar todo aquele tumulto ao redor de você, tá entendendo? E aquelas pessoas vão começar a te respeitar, aquelas pessoas vão começar a perguntar de qual ministério tu sois, quem é o teu pastor, tá entendendo? Quem é que prega para você, porque eles vão achar graça, tá entendendo? Você vai achar graça diante dos olhos daquelas pessoas e aquelas pessoas vão te respeitar como um homem de Deus, como um servo de Deus. Então aqui Jesus está dizendo aqui, ó. Então lhe perguntou, né? Então Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, tá entendendo, irmão? Então, se você tem que nascer da água e logo em seguida você tem que nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que descer sobre sua vida, fazer morada dentro de você, que é para agora você trabalhar para Deus, fazer a vontade de Deus, dirigido e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, tá entendendo? Porque que vai dar sabedoria, que vai dar entendimento, discernimento do que é certo, do que é errado, é o Espírito Santo de Deus, tá entendendo? Porque quem é nascido da carne não se inclina para as coisas da carne. Quem é nascido do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Tá entendendo? Quando você é nascido do Espírito, você não quer saber mais de ficar no mundo aí jogando bola dentro desses campos de futebol, vivendo, andando em porta de boteco, andando nesses caminhos que você andava antes, morreu tudo isso para ir para você. Você só passa se for necessário nesse caminho. Se você tiver de passar por ali, por perto, aí você passa. Mas se você puder sair fora, você vai sair, porque aqueles caminhos ali não os caminhos que Deus quer que você ande mais. Então, você agora tem que andar nos caminhos de Deus, nos pensamentos de Deus, que os caminhos de Deus é mais alto do que o da gente, tem que ir nos pensamentos de Deus é mais alto, e a gente tem que pedir a Deus para nos colocar nesse caminho, o caminho do Espírito, o caminho da verdade, o caminho da justiça. Tá entendendo? Deus quer te usar com verdade, com justiça, para quando você botar a mão na cabeça de uma pessoa, você orar por ela, ela ficar curada. Quando você botar a mão na cabeça de uma pessoa, ela estiver endemoniada, o demônio vai sair, vai correr. Não vai dizer que nem ele disse para aqueles homens que eu te expulso em nome de Paulo e de Jesus, que Paulo serve. Não, não tem isso não. Eu te expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu Senhor está te expulsando dessa vida. Sai. E ele sai e obedece, porque sabe que você tem a autoridade de Deus para fazer aquilo. Você tem a unção de Deus, a presença de Deus anda com você. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Seja nascido de novo. Busque o Espírito Santo para a sua vida, que ele é maravilhoso. Você viver todo dia na presença de Deus, todo dia na graça de Deus, todo dia na misericórdia de Deus, está entendendo? Por onde você andar, por onde você for, dentro do metrô, dentro do trem, no teu trabalho, aonde você estiver, Deus está contigo, aonde você botar o pé, Deus entra contigo, aonde você botar a mão, Deus bota dele também, porque Deus é na tua vida. Tá entendendo? Deus vai te usar, Deus vai te honrar nessa terra, vai te abençoar, mas faz a vontade de Deus. Porque Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, tá entendendo? Então, não se preocupe com as coisas materiais, não. Se preocupe de se revestir, de se encher do Espírito Santo de Deus, tá entendendo? E fazer a vontade de Deus. Porque você vai ser um homem bem-sucedido, vai ser um homem abençoado, um homem honrado, um homem respeitado, tá entendendo? Pelo diabo e pelos homens também desse mundo, tá entendendo, irmão?
Que Deus te abençoe. Que Deus tenha misericórdia de você, da sua casa, da sua família. Estenda a mão sobre tua vida para te abençoar e te guardar. Por onde quer que tu for, e continua firme, buscando a Deus, que Deus está contigo. Deus sabe do que tu necessita, do que tu precisa, e Ele vai fazer chegar nas tuas mãos. Que Deus te abençoe, tenha uma boa sexta-feira na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero terminar esse vídeo fazendo uma oração pela tua vida. Você que está passando luta, está passando prova, perseguição, tribulação, permanece firme que isso aí vai ser tudo derrubado por terra. Já já você vai estar livre, vai estar com as tuas bênçãos, abraçando tua bênção, abraçando tua vitória também, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoe a vida desse irmão que vai ouvir esse vídeo, Pai, dessa irmã, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, desse adolescente, Pai. Abençoa ele, meu Deus, dá livramento, Pai. Guarda debaixo das tuas mãos, meu Pai, e capacita ele, Pai, para ser um servo teu, Pai, ser um vaso usado pelas tuas mãos nessa terra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu peço para os irmãos que você que vai abrir esse vídeo e vai escutar ele, se inscreva no canal aí, ativa o sino, deixa um like seu aí, tá entendendo? Para nós continuar junto aqui, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus. Você me ajuda em oração, eu te ajudo em oração do lado de cá e a gente vamos vencer junto, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Fica na paz.